Bom dia, boa tarde, boa noite. O texto de hoje se chama Artigo 13. O que diz a lei? Respectivamente, neste sábado friorento dia até arrepiar o último fio de cabelo, nós vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas não vamos seguir a lógica que seria de nós falarmos neste texto sobre o artigo 9, porque como se trata da mesma situação ou condição do artigo 8, a gente não vai ficar repetitivo, falando 10 vezes a mesma coisa, que além do 10, o 11 e o 12 também tratam do mesmo assunto, que não visa ainda penalizar a quem infringe os direitos fundamentais àquelas pessoas com deficiências, que são aquelas pelas quais conjugamos essenciais. Mas, pelo contrário, a mesma, o infrator não pode, de modo algum, infringir direitos fundamentais, as quais são, por exemplo, as do tipo de poder frequentar alguns lugares nos quais grupos se reúnem e julgam aquela pessoa ou aquele ou aquela, não podendo ser incluída pelo devido fato de ter a dificuldade que não deveria, mas que em alguns seletos momentos em que nos exige um esforço físico ou coisa do tipo que escancara as nossas infindas dificuldades ou até impossibilidade. Mas na moral, é difícil falar sobre a mesma coisa em textos seguidos. E por isso nós que nós vamos pular para o artigo 13. Tranquilo? Do artigo 13 ao 17, fala sobre o atendimento prioritário em filas de supermercado, filas de ônibus, em bancos, casas lotéricas e demais estabelecimentos. E nós vamos dizer o que pode acontecer se nestes momentos, se ocasionalmente os estabelecimentos não levem à risca este termo que, segundo ao site Âmbito Jurídico, as redes prisionais, o encarceramento tem o dever de tanto punitivo quanto a de reciclagem para a ressocialização. Na sociedade. E por isso também pode ocorrer a alguém que restrinja de qualquer forma que essa pessoa viva ao que prescreve a toda a lei de criminalização, bem como a de cárcere privado, no caso iminente, como prevê o artigo de número 148º da Constituição Federal. Em nosso país, ainda há casos em que pais e familiares não aceitam ou se restringem a permitir que seus parentes com deficiência possam viver como a todos nós, temendo que sofra restrições mais fortes perante a sociedade que vê a pessoa com deficiência como aquela pessoa que acabaste de vir a vida, e que são inexperientes
para com os desafios da vida. E é uma notícia como esta da UOL, em que a Aline Gama nos conta em uma postagem no site em que ela conta que um pai com alguma das deficiências mentais, já que em vista há mais de 3, das quais afetam diretamente a cabeça, mas enfim, este pai, por devido à sua deficiência, encontra dificuldades perante a sociedade para viver a sua vida como cidadão comum, ou seja, restringindo o Senhor a este direito que nós estamos a discutir neste textinho. Segundo a notícia, o Senhor não estava registrado no CRAS, e isso poderia vir a ser uma justificativa para todo o aparato por parte da família, além de estar hospedado em casa de família no qual o seu único amigo era um cão de rua, sem quarto e muito menos cama em condições realmente insalubres. Texto de hoje, artigo 13, o que diz a lei.